como foi para você a saída tumultuada do Eduardo para os Estados Unidos? Como é que tá? Você está lidando com isso? É difícil, é muito difícil. É muito difícil. É uma saudade, assim, eu acho que é porque está longe, né? A saudade aperta mais, né? A gente se fala sempre, falo com a GG também, com o Kiki. O que dói muito é assim, porque eu sempre fui muito próximas a eles, né? Os meus netos. Eu, de tempo em tempo, estava em Brasília para vê-los, e como os três moram lá, a Marta também, a mulher do Carlos, também mora lá, então eu dividi o tempo ali entre os três, e eu sinto falta de um contato assim com o Kiki, né? Que é o nosso molequinho, o bebê mais novo, porque eu sempre tive essa proximidade muito com eles. A Luísa e a Carol, eu convivi muito mais aqui, que o Flávio morava no Rio, então a gente estava sempre juntos, elas vinham para cá, dormiam aqui, e a gente fazia programas juntos. Em Brasília, eu ia no cinema com a GG. Então, assim, eu sinto muita falta disso, desse contato com a GG e com o Kiki. Muita, muita mesmo, muita mesmo. E eles sendo figuras relevantes na política, eles têm, claro, muitos apoiadores, têm eleitores, seguidores, admiradores, mas também levam muita pedrada, né? Levam muitas críticas. Como fica o seu coração de mãe quando você vê os seus filhos no centro de críticas? Fica bem apertado, Monique, fica bem apertado. Mas eu tenho uma coraça protetora, né, divina, de Deus, que eu acho que se eu não tivesse isso, se eu não tivesse a paz de Deus, eu não conseguiria aguentar isso, não conseguiria, porque dizem que assim, não mexe com meu filho não, que aí a coisa encrenca. Mas como eu não tenho como brigar com todo mundo, que é muita gente, eu absorvo muito as coisas deles, né? Às vezes eu posso falar, às vezes eu não posso, e isso gera algumas consequências, né? Uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, um probleminha de saúde aqui, outro ali, porque estoura em algum lugar vai estourar. Mas a gente vai aprendendo a lidar com isso, e Deus ajuda. Eu tenho a paz de Deus, e é ela que me dá esse bálsamo, né? Essa tranquilidade para aguentar isso tudo. Que eu sou uma pessoa tranquila, muito tranquila. Eu não sou agoniada, não sofro por antecedência, não. Então, eu deixo as coisas irem acontecendo. Aliás, a minha vida toda sempre foi muito assim, sabe? Algumas vezes eu errei por deixar as coisas acontecerem, mas eu sempre vou vivendo, eu vivo dia a dia, mas assim, às vezes, como no caso do Eduardo, né, é um exilado político, né, que teve que sair do Brasil por causa dessas perseguições que estão acontecendo, dessas injustiças que estão acontecendo, eu fico muito brava. Mas eu tenho assim alguns amigos, né, que a gente pode conversar, que a gente pode trocar ideia, que eu posso falar alguma coisa, né, expor assim, o que eu estou sentindo. E atualmente, por causa disso tudo, eu estou assim, eu digo para os meus amigos lá do trabalho que eu estou meio triscada. Eu não consigo ficar assim, não consigo ficar ouvindo muito as pessoas falarem de política, sabe? Tá, me incomoda. Então, assim, eu procuro ficar sempre afastada. As pessoas falam, eu não respondo, eu não discuto. Já passei dessa fase de discutir. Hoje em dia eu não discuto mais política. As pessoas falam o que querem, e geralmente as pessoas que se aproximam de mim são pessoas do nosso convívio, né, que querem o nosso bem e que falam não para falar mal, mas que falam para discutir. Nossa, você viu isso, você viu aquilo, olha o que está acontecendo e tal e tal. Eu estou meio assim, avessa a isso tudo por causa de tudo que está acontecendo na política. Compreendo. E o Eduardo, ele
está sempre aparecendo, né, fazendo conteúdo na internet, fazendo lives, mas como que o Eduardo está? O que a senhora pode nos dizer de como ele está realmente com essa situação toda? Bem, totalmente não está, né? Eu fico imaginando assim, viver num país que não é o seu, longe dos familiares, mas por outro lado a gente tenta se convencer, tenta aceitar que foi o melhor que ele fez, foi a decisão mais sábia que ele fez, mas ele está bem, ele está bem, tem, lógico, deve ter os momentos dele lá né, de saudade, de que ele está perto, nessas manifestações que tiveram aí, eu tenho certeza que ele gostaria de estar aqui também, como sempre esteve em todas as outras, mas a gente entende e vai levando, né? Não tem jeito, a gente vai levando. E você recebe ou já recebeu muitos ataques da esquerda, Rogério? Já. Porque você é muito discreta, né? Mas você... Eu acho que até que é por isso que eu procuro me preservar para não ficar me desgastando tanto com isso, porque eu sei que se eu abrir muito, se eu aparecer muito, a coisa vai estourar. E eu tenho certeza que, assim, eu sou uma pessoa muito tranquila, muito calma, mas eu tenho o meu limite, sabe? Eu vou até determinado ponto, assim, na hora que sobe aquela coisa assim que eu não consigo controlar, e aí pode dar ruim. Então, por isso eu me eximo dessas coisas todas para poder ficar tranquila e tentar continuar minha vida em paz, porque eu acho assim, eu vim ao mundo para ter esses 3 meninos, sabe? Por tudo que aconteceu, como aconteceu, as coisas foram acontecendo naturalmente, o casamento com o Jair foi acontecendo naturalmente, e o nascimento das crianças foi acontecendo naturalmente, a educação, tudo, porque educar filho é muito difícil, cansa. A educação é muito difícil, com 3 homens é muito difícil. Então, a minha missão era vir ao mundo para ter esses 3 meninos e para cuidar deles. E isso eu acho que, graças a Deus, foi feito com muito louvor. E você participa ou já participou de decisões políticas dos seus filhos, assim, nos bastidores? Eles já te pediram conselhos? Já, mas a última palavra é do pai. Ah, é? A última palavra é do pai. É o pai que é o líder máximo, que é além de pai, né, com aquele amor genuíno, tem a admiração que eles têm pelo pai, o respeito, né, sabe que o pai está no caminho certo, que é isso mesmo, que não tem outro jeito. Então, a última palavra é do... A gente até tenta. O exemplo, o Eduardo é Polícia Federal, né? E eu falei, ai, graças a Deus, agora é menos um, né? Na política. Vai seguir a vida dele e tal, e tal. Aí daqui a pouco aparece ele, mãe, você é candidato. Eu não acredito nisso, não é possível. Não é possível, filho, pensa bem, pensa bem. Olha o que seus irmãos passam, olha o que seu pai passa. Você quer entrar nisso? Não, eu quero. Porque também chega uma hora que você não tem mais como interferir nessas coisas. A vida é deles. Eu os preparei para o mundo, né? Exatamente para eles tomarem as decisões acertadas. E as decisões que eles tomam são eles que tomam. Não tem como interferir tanto. E politicamente é o pai que dá a última palavra. Isso sem dúvida nenhuma. A minha interferência aí é pouquíssima. Com certeza ele é o maior espelho na política, é o maior espelho deles, né? O pai, com certeza. É sim, com certeza. O Jair sempre foi muito junto dos meninos também, sabe? Então essa admiração é desse contato também que ele sempre teve como pai.
como político, que eles viam o que o pai passava, tudo o que acontecia. Então, o respeito e a proximidade sempre existiram, e o pai vai ser sempre eles vão ter sempre, ele vai ter sempre a admiração dos filhos, a minha também, eu também admiro muito politicamente, respeito muito politicamente, como pai dos meus filhos, e ele é um exemplo para os meninos. E Pedro Silva te pergunta o seguinte: o que você acha dessa perseguição covarde que está acontecendo de forma injusta contra a sua família? Que a gente estava falando há pouco, né, do Eduardo. É muito doído. Como é o nome dele? Pedro. Pedro. É muito doído mesmo, porque a gente sofre junto, a mãe sofre junto com o filho. A gente cria para o mundo, prepara para o mundo, mas quando começam o mundo a dar porrada, a gente vê injustiça, principalmente, é muito doído. Dói no coração. Chega a ser uma dor carnal mesmo. É muito ruim. É um mal-estar. É muito ruim. Muito ruim. Por isso que eu procuro não ficar pensando muito nisso, porque senão não tem como viver, não tem como tocar para frente, porque senão vou perder o prumo e não tem como. Eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer é dar o apoio, meu apoio, a companhia, quando possível, né? Que eu procuro sempre estar junto, mas dói muito, muito mesmo.